ouve bem, Tiagão? Melhorou o áudio aí? Melhorou bastante. Estou te ouvindo sim. Perfeito, perfeito. Sejam bem-vindos, Tiagão. Obrigado, meu irmão, por ter aceitado esse convite aqui. Como é que tá? São José do Rio Preto, meu irmão? Valeu, eu que agradeço, Eric, aí a possibilidade de estar compartilhando contigo um pouco de conhecimento aí para ajudar o pessoal também, né, em toda essa questão aí do empreendedorismo. Estamos aqui em Rio Preto, muito calor, hoje fez muito calor, Rio Preto é muito quente, meu Deus, quente demais, seco pra caramba, mas tá bom, né? Estamos aí, preparado para começar a semana. Que show, que show. Tiagão, aqui na Escola de Insights, toda semana a gente convida um VIP que tenha bastante experiência vivencial mesmo em negócios. Nossa audiência é baseada em empreendedores que estão iniciando o próprio negócio ou pessoas que têm vontade de empreender num negócio, mas têm receio, têm insegurança para começar, não sabe por onde começar. Então, eu gostaria que você começasse falando um pouquinho do seu presente hoje, quem é o Thiago Lobianco hoje, e depois a gente vai voltar lá atrás, falar um pouquinho da sua história, e a gente vai vir construindo essa carreira sua até você chegar nesse resultado de hoje. Então, fala para todo mundo aqui, para todo mundo te conhecer, quem é o Thiago Lobianco, o que o Thiago faz hoje, o background, experiência que você tem hoje. Fica à vontade. Legal, legal. Eric, hoje nós estamos aí, né, no meio voltando, né, saindo aí de uma pandemia, né? Hoje eu tenho 36 anos, sou casado há 18 anos, né, com uma mulher maravilhosa, Maria Fernanda, minha esposa, somos casados há 18 anos, temos 2 filhos, né, um que tem 13 anos e uma outra pequenininha de 3. Profissionalmente, hoje trabalho, né, em várias áreas, eu entendi há muito tempo que você tem que diversificar as suas fontes de renda, você tem que ter várias fontes de renda, porque geralmente nós temos várias fontes de despesa. Então eu tenho várias fontes, né? Sou Imperial Diamante no Grupo Rinodê, trabalho com marketing de rede. Além do marketing de rede, também sou empreendedor, tenho algumas empresas, né, da qual geralmente eu sou sócio, né? Tenho sociedade em algumas empresas. Também presto um trabalho de consultoria empresarial como um mentor de algumas empresas, ajudo essas empresas mentoreando elas. Enfim, faço bastante coisa, otimizo bastante meu tempo, mas todas elas voltadas para o empreendedorismo, em ter um negócio, em alavancar esse negócio, em realmente conseguir construir algo através do empreendedorismo, que para mim é o caminho para conseguir construir algo realmente sólido e realmente que vale a pena. Perfeito, Tiagão. Hoje você já é uma pessoa bem-sucedida, sua história que eu conheço. Você foi uma das pessoas que me ajudaram, que me abriram um novo caminho para a minha carreira há 6 anos atrás, quase. E você, numa visita, veio para me apresentar não só uma oportunidade, mas um novo mundo de negócios que eu não conhecia. E dá até arrepio de lembrar lá do nosso passado, né? Mas sou muito grato por você, meu irmão. Quero aqui aproveitar frente a todo mundo aqui, te agradecer. Você está sempre, sempre, sempre aqui nas minhas fotos, nas apresentações. Você nunca vai sair aqui das minhas recordações, a minha gratidão aqui, né, por você ter sido uma das pessoas que me acendeu essa luz no momento que eu estava no túnel escuro. Saiba disso, meu irmão. Você já sabe disso, gosto sempre de afirmar aqui para você. Valeu, cara. Eu que fico muito feliz, né, de ouvir de você, que é uma pessoa que eu admiro demais, ouvir, né, você fazer uma declaração dessa, realmente eu fico muito feliz. Lembro, sim, há 6 anos atrás, eu também estava começando, né, não imaginava que em 6 anos aconteceria tudo o que aconteceu, foi muito maior do que aquilo que eu imaginei que pudesse ser, mas me lembro, sim, há 6 anos atrás, quando a gente se conheceu ali, viajando, né, nas nossas imaginações do que seria a nossa vida, aquela expectativa boa, né, sem realmente saber o que vai vir no futuro. Exato. Graças a Deus a gente conseguiu aí construir algo bem legal. Foi maravilhoso também ter te conhecido, um cara fantástico que me aprendi demais contigo. Obrigado por tudo. Vamos dar uma vírgula aqui agora. A gente já volta no nosso presente. E vamos voltar lá na sua história no passado, Tiagão. Desde quando foi a sua infância, conta um pouquinho para todo mundo de onde que o Thiago veio, as origens, os valores que o Thiago tem até hoje, para todo mundo ter uma ideia de como foi a sua construção. E vem contando essa história até chegar no presente. Vamos lá, Eric. Eu sou de uma família muito simples, né? Eu sou de uma cidade do interior do estado de São Paulo, uma cidade que hoje deve ter aí 7, 8 mil habitantes, mas quando eu nasci, né, uma cidade muito pequena, 3, 4 mil habitantes.
Venho de uma família também muito rígida em relação à sua crença religiosa, então existe uma doutrina muito rígida ali por trás. E a minha mãe, muito nova, ela ficou gestante, né? Com 16 anos, ela ficou gestante. Meu pai não me reconheceu como filho, então minha mãe teve a árdua missão aí de me criar sozinha, né? Meus avós não aceitaram aquela gestação, então minha mãe, uma pessoa que não tinha faculdade, não tinha formação, com 16 anos, teve que sair de casa para me criar, então a nossa vida sempre foi muito difícil, foi muito complicada. A minha infância, depois a minha mãe veio a casar, também nós nunca tivemos uma vida financeira muito legal. Eu lembro que com 11, 12 anos eu queria ter o meu dinheiro, eu queria comprar minhas coisas, e a minha mãe, coitada, trabalhava como faxineira, não tinha condições de nos dar ali algo que a gente queria. Então eu comecei a trabalhar muito cedo. Vendia sorvete na rua, trabalhei como garçom, trabalhei em funilaria, enfim, fiz vários serviços ali que um menino faz. Com 16 anos conheci aquela que viria a ser a minha esposa e com 18 anos eu já estava casado. Então, casei com 18 anos. Quando eu marquei o casamento, a gente ganhava R$ 200 por mês, então ganhava muito pouco. Mas dentro da minha filosofia de vida, eu sempre quis ser dono do meu próprio negócio. Na verdade, eu sempre quis ganhar em cima do meu próprio esforço. Eu lembro que quando funcionário ainda, antes de casar, a minha vontade era... Eu lembro que na época que eu era funcionário, meu patrão tinha uma empresa trabalhava era uma casa de frios, então vendia mortadela, mussarela. E eu lembro que no meu horário de almoço, eu ficava na loja ali, né? Mas eu tinha ali 1h30, 2 horas de almoço. E eu com 16 anos, eu pegava a minha bicicleta, né? Uma bicicleta cargueira. Nem sei se existe isso hoje, né? Que geralmente a gente faz compra em mercado grande, mas eu creio que sim. Uma bicicleta que você coloca a caixa ali de compra na frente daquela bicicleta. E eu pegava aquela bicicleta, colocava mortadela, mussarela, colocava todos os produtos que a gente vendia. E com 16 anos eu saía na cidade vendendo aqueles produtos para as padarias, para ganhar uma comissão. Na verdade, eu lembro que eu nem ganhava comissão, eu fazia isso realmente para ajudar o meu patrão. Tinha ali como algo que eu estava ajudando o meu patrão daquela empresa. E então, desde novo, eu tive essa veia empreendedora. Depois, eu acabei comprando metade dessa empresa, desse meu patrão. E vim lutando, querendo ser empreendedor, querendo construir algo, desenvolvi. Entrei pelo rumo das vendas, comecei a trabalhar muito forte como venda de propaganda, vendi vassouras, pano de chão, enfim, fiz várias coisas. Cheguei a montar uma empresa do sistema para chamar o garçom. Então, essa empresa com esse sistema para chamar o garçom era uma empresa muito legal, tinha uma grande expectativa de crescimento, mas eu não tinha gestão, eu não tinha um mentor, eu não tinha alguém que pudesse me ajudar, que pudesse me orientar. Então, eu e minha esposa ali, a gente trabalhava muito forte, dedicava muito no trabalho, mas nós não conseguíamos ter resultado financeiro nenhum. Até que eu vinha conhecer o marketing de rede, foi algo fantástico, que mudou a minha visão, me deu um ganho em termos de mentalidade muito grande, me desenvolvi durante esse tempo, me deu condições de ganhar dinheiro e utilizar esse dinheiro da forma certa, investindo nos lugares certos, montando as empresas corretas. Enfim, durante toda essa jornada, eu acredito, Eric, que eu aprendi muita coisa, sabe? Mas eu percebo que existem alguns padrões de pensamentos que eu tinha desde a minha infância e na época assim que eu casei. Existem alguns padrões de pensamento que esses padrões eu creio que foi um dos grandes responsáveis também por me trazer até aqui. Alguns padrões que determinaram se eu ia tomar o caminho da direita ou se eu ia tomar o caminho da esquerda, que me levaram, que me conduziram até aqui. Isso é maravilhoso, né? Então, da onde eu vim, da família que eu vim, a minha esposa também, uma família muito simples, uma família muito humilde, e nós termos construído o que nós construímos com 36 anos eu, 34 ela, eu acredito que é muito gratificante. Você olhar para trás e falar assim, meu, foi difícil, foi duro, mas valeu a pena. Valeu a pena. Hoje, realmente, nós vivemos uma vida plena em todas as áreas e é devido a todo o esforço que a gente teve aí durante a vida. Tiagão, vamos lá, vamos voltar um pouquinho aqui. Eu quero pegar algumas partes importantes aqui que eu considero que vai ter bastante relevância para todo mundo que está nos assistindo. Então, com 16 anos, começou a ir a ver empreendedora, é isso mesmo? Assim, né, eu já trabalhava antes, né, mas como funcionário, né? Agora, com 16 anos, eu lembro que eu era funcionário, então eu não tinha responsabilidade de aumentar as vendas do meu patrão. Não era essa a minha responsabilidade. Minha responsabilidade era entrar 8 horas da manhã e sair 7 horas da noite, que lá estendia.
E mesmo assim eu comecei a andar de bicicleta, vender a mussarela, vender a mortadela. Eu queria aumentar as vendas do meu patrão. Eu tratei a empresa do meu patrão como se fosse minha. Eu acredito Perfeito, que Tiagão. isso já foi a veia empreendedora, né? Quem foi o seu primeiro mentor, a primeira pessoa que te gerou a influência, que te impulsionou para começar a carreira empreendedora e começar a criar essa independência financeira? Eu lembro que de pequeno eu tenho um tio que ele é muito bem sucedido. Ele tem uma fábrica de móveis, deve ter hoje, sei lá, 400, 500 funcionários. E eu lembro que eu de pequeno, né, a minha infância, eu olhava para ele e ele era tido como uma pessoa de referência de sucesso, para mim, como criança. Então eu acredito que foi vendo, né, como que ele vivia e vendo como outros tios meus viviam, que isso fez despertar em mim esse sentimento de querer buscar algo. Porque eu não tinha, na época, uma referência paterna para querer buscar ali para querer copiar. Eu tinha os meus tios. E dentro dos meus tios eu tinha esse que era realmente empreendedor. E eu acredito que foi ele ali que me deu esse sentimento de buscar alguma coisa. Tiagão, nessa época que você começou essa carreira das vendas, de começar a empreender, qual que era o grande sonho que você tinha e quais eram os medos que você tinha? Você se recorda? Cara, assim, Eric, uma das coisas que eu falo, eu nunca fui uma pessoa que teve medo, sabe? Eu nunca tive medo. Então, primeiro eu vou falar dos sonhos, né? Meu sonho sempre foi viajar, eu sempre quis viajar. Eu não sou muito movido a carro, eu não sou muito movido a casa, isso não me impulsiona a roupa de marca, isso não mexe comigo. O que mexe comigo é viajar, então eu sempre tive vontade de conhecer outros países, esse sempre foi o meu sonho. Agora, em relação a medo, eu nunca tive medo. Porque, cara, da história que eu tive, da onde eu vim, tudo que eu passei, não tem como ficar pior, entende? Não tem como ser pior que isso. Eu acredito que o medo, ele te impõe alguns limites, que o medo impõe limites às nossas realizações. O medo, ele não é um fato, o medo é uma crença. O medo não é algo que existe. A partir do momento ali que você vence esse medo, você consegue entender que aquilo ali era algo que estava apenas te aprisionando. Ou seja, o medo ele existe somente na tua cabeça. Então eu nunca tive medo, cara. Eu sempre fui para cima. Eu não lembro de ter medo. Tanto que eu casei com 18 anos ganhando R$ 200 por mês. Então eu não lembro de medo. Nunca fez parte do meu dicionário. Bacana demais. Tiagão, que ano que foi quando você começou a primeira empresa sua? Você se recorda? Então, eu lembro que nessa época, né, que eu casei com 18 anos, e assim que eu casei, eu ganhava muito pouco. E eu lembro que esse meu patrão, ele teve um, ele teve um problema conjugal, ele acabou, assim, ele acabou traindo a esposa dele, né? E esse fato, para mim, mexeu com a minha ética, mexeu com o valor que eu tenho. E o fato de ver ele fazer isso me fez tomar a decisão de abrir mão do negócio. Eu já era sócio dele, já tinha comprado metade da empresa dele, e o fato dele ter desviado uma conduta me fez com que eu comecei a pensar, eu falei, meu, acho que não é certo. Porque se uma pessoa ela tem coragem de trair alguém e dormir do lado dessa pessoa, ele pode trair qualquer um. E aí eu falei, não, meu, não é uma pessoa que eu quero perto de mim. E eu saí, abri mão daquela sociedade e eu montei a minha empresa. Então, qual que era a minha empresa? A minha empresa era fazer exatamente o que eu fazia, que era comprar os frios, comprar mussarela, mortadela e sair vendendo nas padarias. Então, eu tinha uma moto, uma Turuna antiga, 82, uma motinha bem pequena, e eu saí com aquela moto, carregando as caixas de mussarela no colo. Depois eu acabei comprando uma perua, então eu tinha uma Turuna e uma perua, bem velha. Eu saía vendendo e saía entregando com a perua. Então, isso foi lá atrás, quebrei, não consegui pagar a perua, não consegui pagar a moto. Mas foi aí que iniciou. Essa foi a minha primeira empresa, a minha primeira experiência como empreendedor. Perfeito. Nessa fase, Tiagão, que você começou essa primeira empresa, ela já era a única renda sua ou já era uma diversificação? Não, era a única renda. Era a única renda. Tá. Depois que você teve essa primeira empresa, a empresa em seguida foi o Chama Garçom, que você criou. Não, não. Aí, como a minha empresa quebrou, né, eu não tive dinheiro para pagar aluguel, não consegui me manter, eu fui trabalhar de funcionário numa distribuidora em José Bonifácio. Então, eu casei, mudei para Mirassol, e aí, como sócio da empresa,
dessa empresa que eu falei, saí e montei esse negócio, né? Não deu certo, eu mudei para uma outra empresa como funcionário, fui trabalhar de funcionário, fiquei durante 6 meses como funcionário de uma distribuidora de frios e depois eu saí dessa distribuidora para mais uma vez montar o meu negócio e vender frios novamente. Perfeito. Quando você persistiu na segunda empresa, Tiagão, mesmo depois de ter quebrado, de ter tido uma queda, os sonhos mudaram ou os sonhos se mantiveram? O sonho ainda era viajar? Sim, sim. Viajar, né? Ter uma vida melhor, né? Ter uma vida, proporcionar uma vida melhor para minha esposa, para minha família, para minha mãe, que sempre foi uma guerreira. Então, esse sempre foi o sonho. Eu lembro que quando eu montei pela segunda vez aquela empresa, né, para vender frios, eu quebrei também, né? Eu quebrei também. E depois eu fui trabalhar como vendedor, como representante comercial. Então, fui ser representante comercial de empresas de vassoura, empresas de saco de lixo. E aí eu abandonei um pouco o empreendedorismo para entrar no ramo das vendas. Perfeito, perfeito. Quando é que você teve o acesso, Tiagão, ao conceito da escala de negócio? Se você teve sequências de quebras, claro que descapitalizou ainda mais, né, a cada quebra que você teve. Quando é que foi a virada de chave no modelo de negócio que hoje você ensina as pessoas como desenvolver? A diferença básica entre crescer e entre escalar. Bom, eu acredito, Eric, que o fato de você fracassar, ele não significa que você é ruim ou bom. O fracasso ele faz parte do processo para você alcançar o sucesso. Ele não é antônimo do sucesso. O fracasso ele faz parte do sucesso. O fracasso é o caminho para o sucesso. Então, toda vez que eu quebrei, né, toda vez que eu quebrava, que eu ficava sem uma situação financeira complicada, eu sempre criava algo novo. Eu sempre fui uma pessoa que criava algo novo. Então, eu comecei a criar novas ideias. Então, depois de vender saco de lixo, eu fui vender pano de chão. Depois de vender pano de chão, eu comecei a vender propaganda. Mas eu sempre tinha a ideia de que se eu colocasse alguém para fazer aquilo que eu estava fazendo, eu poderia ganhar em cima dela. Então, eu lembro que na época que eu comecei a trabalhar com propaganda, eu comecei a recrutar alguns vendedores. Então, eu comecei a ter vendedores que ganhavam comissão em cima do trabalho que eu fazia. Então, eu mentoreava essa pessoa para vender, ensinava ela e ganhava comissão em cima da venda dela, como se fosse um preposto. E depois eu tomei a decisão de montar minha própria negócio de propaganda. Eu comecei, tinha 2 ou 3 representantes, pessoas que vendiam os produtos, que vendiam as publicidades, eu ganhava em cima delas. Depois veio o Chama Garçom, a ideia do Chama Garçom, e onde eu tomei a decisão juntamente com a minha esposa de vender a casa que nós tínhamos e montar a empresa. Então, assim, quando que eu descobri a ideia de escalar? Não é algo que, não é um insight da noite para o dia, é algo que com o passar do tempo você vai percebendo, você vai entendendo que trabalho duro não te leva ao sucesso. Você começa a perceber que quem trabalha não ganha dinheiro quem gera renda. Isso é interessante. Então, o importante não é você trabalhar duro, o importante é você gerar renda. Então, isso não é algo que você descobre da noite para o dia, é algo que você vai, com o tempo, você vai percebendo isso. Você vai percebendo que é muito melhor você ganhar 1% do esforço de várias pessoas do que 100% do seu próprio esforço. Você começa a perceber que é muito melhor você ensinar alguém a fazer aquilo que você faz, mais com o intuito de você aprender do que com o intuito de realmente ganhar em cima dessa pessoa. Então, quando eu ensino alguém, eu ganho para ensinar, mas eu não ganho só dinheiro. A melhor forma de você aprender é ensinar. Então, quando eu ensino alguém, algum empreendedor, em cima da sua dificuldade, eu ganho muito mais do que ele, porque eu ganho dinheiro e conhecimento. Porque quando você ensina, você ganha mais, você aprende mais do que quem está aprendendo. Eu não sei se ficou claro, talvez ficou até um pouco complexo isso que eu disse. Mas quando eu estou ensinando, igual nesse momento que eu estou fazendo essa live, eu estou falando aqui com várias pessoas, quem mais está aprendendo sou eu. Então, a melhor forma de aprender é ensinar. Então, com o passar do tempo, eu fui entendendo isso e me fez sentido que escalar é diferente de crescer. E hoje eu busco empresas que existe um potencial de escalabilidade, de escalar esse negócio. Eu olho e eu já consigo ver se tem potencial de escalar, se não tem potencial de escalar, e consigo diferenciar crescimento de escala. Tiagão, como você me citou aqui que você sempre foi uma pessoa muito criativa,
provavelmente você tem uma capacidade grande de ser o autodidata, né? De buscar as suas próprias fontes de estudo para ter essas descobertas, né? Ou você teve essa descoberta da escala com alguma pessoa, em alguma empresa, ou em alguma situação que você passou? Cara, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de buscar conhecimento. Porém, eu não sou uma pessoa que gosta de conhecimento muito complexo. Existem muitas pessoas que elas começam a estudar e elas estudam, mas não chegam na conclusão de nada. Elas ganham conhecimento, mas não aplicam. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu sou o tipo de pessoa que eu quero aprender algo. Eu aprendo aquilo, o mínimo possível, e executo. Porque a melhor forma de aprender é na prática. A teoria, ela é muito legal, mas quando você coloca na prática, você percebe que coisas que você aprendeu na teoria não se usa na prática. Então, eu sou totalmente autodidático, mas eu acredito muito que para aprender algo, você precisa ter o mínimo conhecimento possível e executar. É na execução que você aprende, e não na teoria. Perfeito, perfeito. Tiagão, diante dessa fase que nós passamos de surpresa da pandemia, a gente está vivendo uma nova fase agora, um novo mundo, uma nova forma de consumir, comprar. Para as pessoas, Tiagão, que estão passando por uma fase de dívidas por despreparo, ou por pessoas que recentemente quebraram seu negócio por essa situação, que mensagem ou que dica você daria para essas pessoas que hoje estão endividadas, ou para as pessoas que estão recém quebra da sua própria empresa, para recomeçar? Eric, eu vou falar algo aqui, cara, que é até importante as pessoas ouvirem, tá? Sobre gestão financeira. Eu acredito que o meu resultado, o meu e da minha esposa, o nosso resultado, o mérito desse resultado é devido à nossa gestão financeira, tanto a minha quanto a da Fernanda. A Fernanda é uma pessoa maravilhosa, economiza pra caramba, enfim, nós temos aí uma parceria muito legal em questão de dinheiro. Mas uma coisa que eu percebo com as pessoas é assim, vou dar um exemplo, tá? Vamos imaginar que existe alguém aqui que está assistindo essa live e que essa pessoa, por algum motivo, ela está devendo lá, sei lá, 2 mil, 3 mil, 5 mil reais. Ela está devendo esse dinheiro. E esse dinheiro ela está devendo de forma pulverizada. Ela deve 200 reais para o cara ali da esquina, ela deve 500 reais para o outro, ela deve 300 reais, enfim, ela deve dinheiro para várias pessoas ao mesmo tempo. O que acontece? Nós vivemos num mundo de oportunidades. Então as oportunidades elas aparecem a todo momento. A todo momento nós somos bombardeados por oportunidades, que aparecem através das redes sociais, através de um amigo, enfim, são várias oportunidades. De repente essa pessoa, ela recebe a oportunidade de ganhar dinheiro revendendo um determinado produto. E aí ela vai lá e, sei lá, ela tem um cartão de crédito e ela consegue comprar 500 reais em produto e revender por 1.000 reais. O que acontece? Qual que é o grande problema? O grande problema é que quando ela pega esses 1.000 reais, qual é a primeira coisa que ela vai fazer? É pagar as contas. Só que acontece que se ela paga as contas, ela não consegue gerar mais dinheiro. Então ela investe 500 reais, vende, coloca 1.000 reais no bolso, só que esses 1.000 reais, ao invés dela utilizar esses 1.000 reais para gerar mais dinheiro, ela pega esses 1.000 reais e vai lá apagar o fogo. Só que o fogo não apaga, porque os 1.000 reais não é suficiente para uma dívida de 3 mil, para uma dívida de 5 mil reais. E o que ela faz? Ela paga parte da dívida que ela tinha, agora ela não tem dinheiro para recomprar os produtos que outra hora deu lucro para ela, e ela continua na mesma situação. É como se a pessoa tivesse uma vaca que desse leite para ela todo dia, e ela tem a vaquinha ali, todo dia ela bebe leite dessa vaca e ela mata a fome dela e dos filhos. É suficiente? Não, não é suficiente, porque ela passa fome todo dia. Mas ela tem o leite para beber todo dia. E aí um lindo dia o filho dela reclama de fome e ela fala assim, eu não aguento mais o meu filho reclamar de fome. E o que ela faz? Ela mata a vaca. Ela mata a vaca e come a carne da vaca. E aí a hora que acabar a carne da vaca, o que ela faz? Ela não tem nem carne, nem leite. Então, o grande segredo da dívida é você pagar a dívida quando você realmente tiver dinheiro. Então,
Meu, você está endividado? Não paga a tua dívida não, meu. Vai ganhar dinheiro, vai usar o dinheiro que você ganha para gerar mais dinheiro, e num dia lá na frente, quando realmente você estiver estabilizado, aí sim você paga as dívidas. Ah, Thiago, mas o açougueiro tá bravo comigo aqui porque eu tô devendo R$ 200 para ele. Meu, se o açougueiro que tem um açougue não aguentar R$ 200 que você tá devendo, não é você que tem que aguentar. Ele tem um açougue dele, meu. Ele já tá, se ele não aguentar R$ 200 que você deve para ele, como que você vai pagar? Que você não tem um açougue, você não tem nada? Então, começa a enxergar as coisas de outra forma. É muito melhor você ter energia para trabalhar, para conseguir o dinheiro para pagar a tua dívida, do que você ir lá e dar R$ 100 pro cara do açougue e faltar dinheiro para você recomprar produto. Então, eu acredito que a grande sacada aí da dívida seria essa. Não sei se fez sentido. Total, total. Me compactuo com isso, né, Tiagão? A única saída é o oxigênio que sobra, é direcionar o oxigênio para fazer a renda que falta, né? Para a sobrevivência inicialmente, né, Tiagão? Exatamente, exatamente. Eu lembro, eu passei uma fase muito difícil na minha vida, sabe? Teve uma época que nós mudamos para uma cidade chamada Orlândia, próximo a Ribeirão Preto, e nós mudamos para aquela cidade, na época ainda eu era representante, trabalhava com um saco de lixo, e eu lembro que nós, eu e a Fernanda, nós compramos uma casa. Nós não tínhamos dinheiro, mas nós compramos uma casa, nós nos enchemos o nosso coração de fé e saímos procurando casa. Nós não tínhamos dinheiro. Na verdade, nós não tínhamos nem R$ 1.000, mas nós saímos com a intenção de comprar uma casa. E dentro das visitas que a gente fez em algumas casas, tinha uma lá que o cara queria R$ 30.000 na casa. Na época, né, isso, sei lá, deve fazer uns 15 anos, o cara queria R$ 30.000 na casa. E nós não tínhamos dinheiro. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos uma proposta para o dono da casa de comprar a casa em 20 vezes de R$ 1.500. Eu lembro ainda, na verdade eu lembro que a gente até orou a Deus e pedimos para Deus um direcionamento, enfim. E nós compramos aquela casa por 20 cheques de R$ 1.500. Só que nós ganhávamos 1.200. Então eu ganhava 1.200 e tinha que pagar uma casa de 1.500 e tinha mais as despesas de casa. Enfim, nós tínhamos um gasto médio mensal de 2.500 a R$ 3.000. E eu ganhava 1.200, 1.300. Então o que eu fazia nessa época? Não aconselho ninguém a fazer isso, mas foi a saída que deu certo pra gente. Eu ia, todo primeiro dia do mês, eu somava todas as nossas contas, então era 1.500 do cara da casa, era mais 300 de energia, 200 de água, mais 500 de supermercado, somava. Quanto que deu? R$ 2.500. Eu fazia o cheque, passava para um agiota, ele me fazia um cheque de 2.700, ele me dava 2.500. Aqueles próximos 30 dias, a minha mente estava limpa, a minha mente estava tranquila, para focar em ganhar dinheiro. Então, durante aqueles 30 dias, eu não focava em dívida, eu focava em ganhar dinheiro. Passou os 30 dias, o que eu fazia? Sentava no último dia do mês, quanto que eu tenho de dívida esse mês? Eu devo 1.500 do cheque da casa, eu devo 2.500 por cheque do agiota, 4.000. Mais a minha despesa, quanto que vai dar? R$ 1.000. Quanto que eu tenho de dívida? 5.000. Quanto que eu ganhei esse mês? 1.800. Quanto que falta? 3.200. Ia no agiota, checão de 3.500 para 30 dias, pegava os 3.200 e trabalhava. Só que qual que é a grande vantagem disso, Eric? É que meu foco era em ganhar dinheiro. Eu não ficava pensando na dívida durante os 30 dias. O problema é que as pessoas, elas começam assim. A vida do empreendedor hoje, como que é? O cara trabalha 5 dias para gerar renda. De repente, ele não tem controle financeiro. E aí o que ele faz? Ele começa a dever. Aí ele começa a trabalhar 4 dias para ganhar dinheiro e 1 dia para pagar conta. Então, 1 dia ele tira para ir no banco, para fazer uma TED de um lugar no outro, para fazer uma cobrança. Então, 1 dia ele corre atrás de apagar fogo. E 4 dias gerar renda. Passa mais um tempo, não tem gestão financeira, 3 dias gerando renda, 2 dias apagando fogo. Passa mais um tempo, 2 dias gerando renda, 3 apagando fogo. Chega um momento que esse empreendedor está os 5 dias da semana apagando fogo. O foco dele já não é mais gerar renda, o foco dele é pagar incêndio. Eu tenho certeza que tem gente aqui nessa live que a preocupação dele amanhã não é em como ele vai ganhar dinheiro, é como ele vai pagar as dívidas. E ele vai rodar de segunda a sexta-feira pensando o que ele tem que fazer para pagar as contas. O foco dele é pagar a conta. E tudo que a gente foca se expande. Tudo que você foca amplia. Você foca em dívida, você vai ampliar as dívidas. Então, dentro desse período, eu focava em ganhar dinheiro. Até o momento que eu consegui ganhar mais dinheiro do que o que eu devia para a Jota.
e consegui quitar as minhas dívidas. Eu cheguei a fazer cheque para agiota de quase 15 mil reais nessa época. Situação terrível, terrível. Porém, chegou um momento que o meu ganho passou a minha dívida e eu consegui controlar a minha situação, porque o foco estava em ganhar, não em pagar. Quando chega nessa situação, Tiagão, do empreendedor chegar nesses 5 dias que ele só vive para pagar a conta, é quando acontece o burnout, né? Há uma tensão psicológica tremenda e ele acaba deixando de sonhar e começa só a viver em prol dos problemas, né, Tiagão? A minha vida também foi bem assim nessa construção, cara. Vivi quase 15 anos da minha vida nessa fase de burnout, cara. Exatamente. O cara ele fica na base da pirâmide de Maslow, né? O foco dele fica somente nas necessidades básicas. Ele para de sonhar, ele para de acreditar que ele é capaz. Porque todas as tentativas dele resultaram em mais dívidas. Tudo que ele pensou em fazer gerou para ele mais dívidas. Então, entra no ciclo do sucesso, né? Ou melhor, o ciclo do fracasso, de você ter potencial, você age e aí você tem um resultado. E o seu resultado é negativo, gera uma crença, que essa crença é totalmente limitante, que impossibilita você de crescer e de realmente construir aquilo que você tem para construir. Perfeito. Eu imagino, Tiagão, a gente fez até uma ponte para chegar no nosso assunto principal. Eu imagino que vários empresários, quando vão te chamar, quando te contratam, inclusive, até para fazer um briefing inicial para verificar, né, qual que é o exato problema. Esse empresário, que normalmente ele não é um empresário, ele só tem um CNPJ e não uma organização, né, Tiagão? Ele está nessa fase do túnel escuro, né? Está com os olhos vendados, perdido, e ele precisa de alguém para tirar as vendas e acender a lâmpada, né? Exatamente. Conta um pouquinho sobre esse trabalho, sobre os desafios que os empresários eles te colocam para que você dê orientação. É interessante, eu gosto muito desse trabalho, Eric, porque você encontra pessoas que são pessoas fantásticas, são pessoas que são pessoas destemidas, pessoas que não têm medo de desafios, são pessoas que realmente elas são impulsionadas por um desejo maior de vitória. Porém, falta alguns conceitos que são conceitos muito básicos para se alcançar o sucesso. A perseguição, ela se torna uma obsessão não pelo resultado em si. São pessoas que elas acabam perdendo muitas das vezes a meta e elas ficam perdidas no seu universo e começam a trabalhar muito e gerar muito pouco. Elas fazem muito, mas produzem pouco. Então, quando eu chego no empreendedor para conversar com ele, a gente começa a fazer algumas perguntas, né? Então, a gente começa a fazer ali algumas perguntas de coach para entender, para ver o que esse cara vai falar. E, geralmente, são os mesmos problemas. É engraçado como empresas de setores diferentes, com empreendedores com características diferentes, enfrentam os mesmos problemas. É o problema do cara não fazer um controle financeiro, é o problema do cara pegar dinheiro do caixa, misturar dinheiro pessoal com dinheiro da empresa, é o problema do cara não saber quanto que ele tem de lucro, é o problema dele não ter uma meta específica para onde ele está indo, ele não sabe o que ele está buscando, é um cara que não tem um organograma definido de quais são as funções que ele faz. Enfim, você começa a perceber que existe um padrão, o padrão das pessoas que não conseguem ter sucesso. E qual que é esse padrão? São pessoas que trabalham muito, que não sabem muito bem o que ele está buscando, não tem uma meta muito clara, muito bem definida daquilo que ele quer. São pessoas que não diferenciam a vida profissional da vida pessoal, coloca tudo num saco só e vai levando do jeito que dá. E são pessoas que geralmente trabalham muito e não tem tempo de pensar em ganhar dinheiro. O cara faz muito, mas chega no final do dia, quando ele coloca a cabeça no travesseiro, que ele para pensar, ele percebe que ele não produziu nada. Ele trabalhou o dia inteiro, mas não produziu nada. Então, quando eu identifico esse tipo de empreendedor, existe um passo a passo que a gente faz com maestria para trazer esse cara a ter resultado. Então, a primeira coisa que a gente faz é entrar no financeiro. Na minha visão, o financeiro ele é o coração da empresa. Se você não tem o coração bom, você não consegue fazer nada. Então, você precisa ter o coração bem estruturado. Então, eu entro justamente na parte financeira, porque é importante que o empreendedor saiba se ele tem lucro, é importante que ele saiba qual é o seu ponto de equilíbrio, é importante que ele saiba qual é a sua margem líquida, é importante que ele tire um prolabore todos os meses. Ele precisa ter essa visão mais
mais racional do negócio. Quando ele tem essa visão mais racional, as decisões dele são baseadas na lógica. Quando ele não tem isso, todas as decisões são baseadas no emocional. E quando o empreendedor toma decisões baseadas no emocional, é o primeiro passo para ele falir, é o primeiro passo para ele quebrar. Então, tem até algo que eu falo que é assim, você precisa ter controle para ter decisão. Então, quando eu encontro um empreendedor, eu falo isso para ele, você precisa ter controle para ter decisão. Qualquer decisão que você toma baseada na emoção, você vai quebrar. O que significa isso? Se você não sabe quanto você tem de lucro, como você sabe quanto você pode investir? Se você existe pessoas, empreendedores, vamos falar de microempreendedores, pessoas muitas das vezes que trabalham de forma individual, que o cara faz uma conta assim, Eric. Ele tem um carro, ele tem um Gol Bolinha. E esse Gol Bolinha faz lá, sei lá, 12 quilômetros com 1 litro de gasolina. E aí ele fala assim, Thiago, eu estou gastando por mês R$ 1.000 de combustível, por causa desse Gol Bolinha. Cara, eu estou pensando aqui em comprar um Uno a álcool para gastar R$ 300 de combustível e os R$ 700 da diferença é o valor que eu vou pagar na parcela. Você já ouviu isso, Eric? Alguém já fez essa pergunta para você? Porque eu acho interessante, cara. Eu acho interessante, eles fazem esse tipo de pergunta para mim, tipo, cara, o que eu faço? Eu estou querendo comprar esse carro, ele economiza muito mais de combustível, então com o dinheiro da diferença da parcela do combustível, o que eu vou economizar no combustível, eu vou pagar a parcela. E eu falo, legal, cara. Aonde você anotou que você gasta isso de combustível? Cadê? Mostra para mim teu fluxo. Ele não sabe. Ele imagina que ele gasta R$ 1.000. Ele não tem um controle. E quando você não tem controle, você não está apto para tomar decisão. Então ele toma uma decisão baseada no que ele imagina, não em cima do controle, baseado no emocional, passa o tempo, ele não consegue pagar a parcela, ele perde o carro porque o banco toma, ele perde o Gol Bolinha que estava pago, ele perde as parcelas que ele pagou, e aí depois ele fala assim, eu não sirvo para ser empreendedor. Não é que não serve para ser empreendedor, você precisa ter controle, da tua gestão financeira. Se tiver controle, é impossível. Então, o primeiro ponto que a gente faz com os empreendedores é isso, é entender a questão financeira. Uma vez que a gente entendeu a questão financeira, a gente entra para entender o comercial, para saber quais são os canais de venda, como a gente pode alavancar, entender como é a produção, saber se o canal de venda não vai sobrecarregar a produção. Então, você precisa entender se a produção vai aguentar a demanda, porque as empresas não crescem somente quando elas param de vender. Existem empresas que quebram crescendo. Por que ela quebra crescendo? Porque ela tem um fluxo de caixa negativo. Ela compra em 3 vezes e vende em 10. Se ela compra em 3 e vende em 10, ela não vai ter fluxo, ela não vai ter dinheiro em caixa para comprar. A empresa cresce demais, ela vai quebrar. Então, o empreendedor muitas vezes não entende isso. Então, você precisa ter controle para tomar as decisões mais acertadas. Então, basicamente, é esse overview que a gente faz na empresa aí quando a gente começa. Tiagão, eu quero colocar uma coisa aqui para todo mundo. É só quem já viveu por isso sabe como que funciona a vida desse cara, né, Tiagão? Exatamente. O empreendedor, quando ele está nessa fase de burnout, Tiagão, de dificuldade financeira, creio que você vai compactuar isso comigo também. Ele está muito focado em fazer dinheiro, né? Foca em fazer dinheiro, levantar dinheiro para poder pagar e se manter vivo. E ele esquece de fazer esse controle, né? O raio-x. E aí eu aprendi, Tiagão, que existem basicamente 2 tipos de despesa. Tem uma despesa que é uma goteira, são goteiras, e tem uma despesa que é uma torneira. E o empreendedor que ele está na busca incessante de fazer dinheiro, ele está só abrindo, e ele não fecha. Aí quando ele te chama, ele quer que você ajude ele nesse raio-x financeiro a identificar por onde começar, porque ele abriu tanta goteira que virou torneira que o negócio ficou doido, tá transbordando a empresa dele de água, tá enchendo a caixa. Eu acho legal você falar isso, Eric, porque isso acontece mesmo, cara. Acontece assim, quando eu chego na empresa, então a primeira coisa que eu vou fazer é arrumar o fluxo. Se uma empresa não tem fluxo de caixa, se uma empresa não tem conciliação bancária, ela tem problema de gestão, é óbvio. Então a primeira coisa a gente faz o fluxo de caixa. Quando passa 30 dias do fluxo de caixa, eu chamo o empreendedor e falo para ele assim, o que é esses R$ 120 que você está pagando aqui para o banco? Ele fala, não sei. Eu falei, pega o telefone, liga lá. Ele está pagando R$ 120 de um contrato que ele nem sabe o que ele fez, para ele receber uma cartinha na casa dele com extrato detalhado. Eu falei, você olha essa cartinha? Eu falei, cara, chega, eu jogo fora.
Então, você paga R$ 120 para isso. Aí eu olho lá, cara, você tá pagando aqui R$ 50 de outra coisa. O que é esses R$ 50 que você tá pagando? Sei lá, ele vai ver, é R$ 50 de uma parada que algum dia ele assinou. Enfim, é tanta goteira que ele vai abrindo no negócio dele, que a hora que ele para analisar, ele tá pagando 400, 500, R$ 600. Isso eu tô falando do microempreendedor. Por mês de bobeira, coisas que ele não utiliza e que tá só minando o caixa dele e ele não tá percebendo. E aí ele começa a fechar essas goteiras e começa a estabilizar, né? Tiagão, é muito doido isso, porque nessa fase de escassez financeira, o dinheiro fica correndo de você, né? Aí você acaba aceitando qualquer dinheiro, né, Tiagão? Sem fazer cálculo de juros, por exemplo, né, Tiagão? Aí começa a transbordar, né? Exatamente. Tem até uma empresa que eu faço a gestão, que eu até compartilhei no meus stories, uma empresa legal, fiz até um vídeo sobre ela, que eu achei interessante, que eu fui conversar com o empreendedor e falando sobre, ele trabalha com móveis e ele faz móveis sob medida. E dentro desses móveis que ele faz sob medida, ele veio me contar sobre um móvel que ele foi fazer, e esse móvel em particular, ele custou para ele tipo R$ 3.000 e ele vendeu por 10 mil, ou seja, ele ganhou R$ 7.000, né? Então ele veio todo contente falar para mim, nossa, Thiago, olha aqui, cara, eu fiz essa venda, R$ 3.000, eu vendi por 10 mil, vou ganhar 7 mil, tava todo feliz. E aí eu perguntei para ele, eu falei assim, tá, legal, e quanto tempo você vai demorar para produzir esses 10 mil? 15 dias. Eu falei, pô, meu, e você tá feliz? Você vai demorar 15 dias com 6 funcionários produzindo para ganhar R$ 7.000, você tá feliz? Qual que é o produto que você mais vende na empresa? Eu vendo mesa. E quanto você ganha na mesa? Ah, a mesa eu ganho R$ 1.000. Um exemplo, tá? E quantas mesas você consegue produzir em 15 dias? Cara, sei lá, consigo produzir 200. Eu falei, então você percebe? Se você tivesse focado a sua produção nas 200 mesas, você conseguiria ganhar R$ 200.000. Como você precisou vender porque acredita que teu caixa tá ruim, que você tá com dívida, que você tá endividado, você fez uma venda sem analisar todos os pontos, sem ter uma visão 360 graus, você vai comprometer a tua produção durante 15 dias para ganhar R$ 7.000. É legal, é legal. Quanto você paga de funcionário? Só tua folha salarial é 10 pau por mês. Então, meu, na verdade você está andando para trás, você não está indo para frente. Só que o cara não sabe. Por que ele não sabe? Porque ele não tem um mentor, ele não tem alguém por trás para falar para ele. Ele não tem alguém que está de fora. E é legal, Eric, que a gente que já teve experiência com business, que a gente vive esse mundo, a gente entende que uma pessoa que está de fora, ela tem um olhar muito mais clínico para falar sobre o nosso negócio. A pessoa que está de fora, ela tem um olhar fora da caixa. Ela consegue enxergar coisas que muitas das vezes você não vê, porque você está envolvido no processo. Então, a vantagem de se ter um mentor, a vantagem de ter alguém para te ajudar, é que esse cara olha fora da caixa. Esse cara, ele tá observando você a partir de uma outra perspectiva. E aí, quando ele olha de fora, ele consegue observar muito melhor os detalhes e consegue te orientar de uma forma muito mais objetiva e assertiva no caminho que você tem que seguir. Tiagão, deixa eu só colocar aqui uma questão, acredito que esteja muito válido para todo mundo que está nos assistindo, Tiagão. Existem alguns paradigmas na sociedade aqui no país nosso que a gente escuta as pessoas falarem. Quando o empresário, o empreendedor, ele está nessa fase de dívidas, que está perdido, de alguém ele ouviu, Tiagão, que quem deve é vagabundo, muitas vezes. Então, muitas vezes ele não consegue entender que o fato de ele dever ou o fato de ele estar pobre é o momento, é uma situação, não é uma identidade. E muitas vezes, por ele levar isso como identidade, Tiagão, ele fica com vergonha de pedir ajuda. Eu era esse cara. Quando eu trabalhava sozinho, eu era um empresário que era sozinho. Eu não queria abrir os problemas para os meus pais, porque eles não tinham gestão emocional, e eu tinha vergonha de expor os meus problemas, principalmente para as pessoas que podiam me ajudar. Eu sabia que podia me ajudar, mas eu tinha vergonha e receio de pedir ajuda, cara. Então eu sofria sozinho e tomava as decisões sozinhos nesse estágio de escuridão, cara. E aí você só tá cavando mais aí no poço, né? Cara, acho que o primeiro ponto é você se conscientizar do problema e que você precisa de alguém para te orientar. E que um orientador, ele não é um acusador. A gente tem muito essa questão de que se a gente se abrir para uma pessoa, ela vai nos acusar. Porque a sociedade nos ensina isso, né?
A sociedade nos ensina que a gente não pode se abrir, que a gente não pode contar e que, cara, você tem que viver sozinho, as suas dificuldades. E até certo ponto é legal. Mas quando você observa que uma pessoa ela tem a agregar na sua vida, essa pessoa ela está apta para te ajudar. Porque o segredo do sucesso não é você criar um novo caminho, mas é você modelar as pessoas que já trilharam o caminho do sucesso. Então, quando você encontra uma pessoa que já passou pelo processo que você passou e venceu, essa pessoa ela está apta para te ensinar. Isso é um mentor. Isso é um mentor. Então, o fato de você se abrir com essa pessoa, ele vai te orientar e não te acusar. O objetivo não é te acusar. E se essa pessoa vir a te acusar, é porque ele não era uma pessoa que trilhou o caminho. Porque como que eu vou falar para alguém que deve, sendo que eu já passei por esse processo, meu, eu sei como que é. Na verdade, Eric, eu vou até falar uma coisa que é assim, ó. Uma das perguntas que eu faço para o empreendedor no momento da minha consultoria, até o pessoal que quiser se interessar sobre essa consultoria, eu tenho um link na minha bio sobre um formulário, é só preencher o formulário que a gente entra em contato. Mas, enfim, uma das perguntas que eu faço para o empreendedor é assim, cara, fala para mim o seguinte, você prefere estar devendo ou ter dinheiro para receber? Você prefere dever, ter gente para pagar, ou você prefere ter dinheiro, ter gente devendo para você? E é normal as pessoas falarem o quê? Cara, eu prefiro ter gente devendo para mim. É normal. Em gestão financeira, Eric, é o contrário. Uma empresa, ela é mais sadia quando ela deve mais do que as pessoas devem para ela. Por uma questão de lógica. Imagina um fluxo de caixa. Imagina que você tem uma empresa aí agora, onde você vende roupa. Você vende roupa. Então você tem, vamos imaginar, tá? Vamos fazer só uma simulação para você entender o conceito. Então você tem uma fábrica, você tem uma loja de roupa e vamos imaginar que você tenha 10 clientes. E esses clientes compram de você essas roupas e parcela em 10 vezes. Então cada cliente comprou R$1.000, 10 mil reais e parcelou em 10 vezes. Ou seja, você, Eric, tem uma loja de roupa na qual você tem 10 mil a receber. E para você pagar o teu fornecedor, você paga o teu fornecedor em 3 vezes. Então você vai comprar essas mesmas roupas, vamos imaginar que custe para você 6 mil reais, você compra os 6 mil reais em 3 vezes. Logo você vendeu 10 parcelas de R$1.000, você tem R$1.000 entrando no teu caixa, e você comprou 6 mil reais em 3 vezes. Você tem 2 mil reais de parcela a pagar. Então olha que interessante, você tem 10 mil para receber. E você tem 6 mil para pagar. Só que o mês que vem você vai quebrar. Por quê? Porque você tem 1.000 para receber e 2 para pagar. Agora vamos inverter. Vamos imaginar que você comprasse desse teu fornecedor em 10 vezes os 6 mil reais. Agora você tem uma parcela de 600 reais para pagar. E esses teus clientes de 10 mil reais você vendesse em 3 vezes. Agora você está recebendo uma parcela de 3.333. Então, o mês que vem, você tem 3.333 entrando no seu caixa e 600 reais saindo. Então, para o empreendedor, é melhor dever do que ter a receber. Por uma questão de fluxo de caixa. Você não vai crescer a sua empresa se o teu fluxo for negativo. Vai te faltar capital de giro. O empreendedor precisa entender que é melhor ele dever mais do que ter a receber. Simples assim. Ah, mas eu prefiro não ficar devendo para ninguém. Ótimo, então você tem que ter capital de giro. Você tem que ter muita grana para aguentar o teu processo de produção. Senão o teu caixa não vai aguentar. Perfeito. Tiagão, todo esse conceito empresarial, quando a gente traz para a nossa vida pessoal, não muda nada, né? A diferença é que a gente tem que criar uma outra planilha, né, para a gente verificar todo esse raio-x, né, Tiagão? E eu ouvi de um grande líder que nos ensinou muito nesses últimos anos, Tiagão, que os nossos modelos geradores de renda, aqui na sociedade em geral, a gente aprende a ganhar em tempo integral e a gastar ganhar em tempo parcial e gastar em tempo integral. Então a gente trabalha 8 horas por dia, ganha em prol dessas 8 horas. Mas a geladeira que está ligada a noite inteira, o freezer, tudo que está ligado ao tomada está gastando dinheiro full time, né? Full time e as pessoas não percebem, né? Exatamente. Quando você monta, né, quando você inicia uma gestão financeira e você monta ali um fluxo de caixa, você começa a perceber
que a gente tem muita receita, a gente tem poucas receitas e muitas despesas. É basicamente o que você falou. As nossas receitas, elas são momentâneas e as nossas despesas, elas são constantes. Então, um cara que ele é funcionário, assalariado, ele tem uma entrada de receita. O cara que ele é um empreendedor e ele tem um produto que ele vende, ele tem uma receita. Só que a despesa dele são várias. Ele tem despesa com aluguel, ele tem despesa com energia, ele tem despesa com funcionário, ele tem despesa com imposto. Ele tem várias despesas e somente uma receita. Qual que é o segredo? É você aumentar o número das suas receitas e diminuir o número das suas despesas. É você conseguir gerar renda de várias formas para que você aumente o faturamento na parte do teu DRE que é sobre faturamento e diminua as suas despesas. E aí entra a internet, meu. Você tem uma internet, você está vendendo através da internet 24 horas por dia. Você tem algo online, é 24 horas por dia, cara. A empresa não fecha, a porta não abaixa, é 24 horas por dia produzindo. Então você precisa ter várias fontes de renda justamente por causa disso. Tiagão, tem algo para vender para as pessoas que trabalham com você no trabalho. Exatamente, meu. Thiago, mas como que eu vou fazer, meu? Eu não consigo ter outra fonte de... Cara, você tem um monte de produto para você vender. Você vende para as pessoas que estão do teu lado. Você conversa a todo momento, você está ali com elas, você vende. Ah, mas eu não sei vender. Cara, usa o produto. A melhor forma de vender é o exemplo. Então, usa o produto, automaticamente as pessoas vão querer comprar. Exatamente. Tiagão, toda vez que as pessoas me perguntam assim, Eric, quais são as vantagens de eu começar um negócio próprio? Eu falo assim para as pessoas, quando você vive de um salário, quanto menos você ganha, mais simples e fácil é de você dobrar ou triplicar com renda extra. E com o salário, quanto mais você ganha, menos você ganha, Tiagão. Eu não sei se você já chegou a fazer esse cálculo, Tiagão. Um cara que ele ganha um salário de 10 mil reais, ele vai pagar o teto do imposto de renda, 27,5. Só aí já ficou 2.700 para o governo. Somando aos outros encargos, FGTS, todos os outros encargos, vai gerar mais ou menos aqui 40% de encargo para ele. Então ele vai ter na mão dele, Tiagão, 6 mil reais. Só que ele não sabe que tudo que ele vai consumir com esses 6 mil reais, Tiagão, metade do que ele consome é imposto. Então, na verdade, ele ganha 3. Só que ele ganha 10 no limite e o banco dá um cartão de 10 de limite. Então, ele acha que ganha 10, ele ganha 3 e gasta 15. Aí começa o problema. E a maioria das pessoas que tem um salário alto desse, normalmente não tem outro negócio, né, Tiagão? Acredito que isso vai ser eterno. Porque foi o que eu disse, meu. Quando não se tem controle, se toma decisões baseadas na emoção. Então, no inconsciente dele, ele é um cara que ganha 10 mil reais. Um cara que ganha 10 mil reais, ele pode comprar uma determinada roupa que custou 800? Pode, porque ele ganha 10 mil. Ele não tem controle. Ele não sabe que no final os 10 mil virou 3. Então, todas as decisões dele são baseadas no que está no inconsciente. O que está no inconsciente? Ganhar 10 mil. Então, ele acha que ele ganha 10 mil. E ele gasta como se ele ganhasse 10 mil. Ele vive como se ele ganhasse 10 mil, porque ele não controla. As decisões são baseadas nesse conceito de 10 mil reais. Diferente de um cara que ganha 1.200. O cara ganha 1.200 por mês, na cabeça dele ganha 1.200, ele não pode gastar, ele tem que economizar. E aí ele consegue se controlar dentro dos 1.200, porque a mente dele está condicionada a isso. Já o cara que ganha 10, ele gasta como se ganhasse 10 e na verdade está entrando 3. E aí ele quebra e não sabe nem por que ele quebrou. É engraçado que quem tem um salário alto normalmente é fato, né, e comum ele também dever muito, né, Tiagão? É proporcional, né? É proporcional. O cara ganha 1.200, ele tem uma dívida de 2 mil. O cara ganha 10 mil, ele tem uma dívida de 30 mil. Eu lembro que no começo da minha vida de empreendedor, né, quando eu cheguei a montar, quando eu tinha as minhas pequenas empresas, vamos dizer assim, que era dos frios, que eu vendia mussarela, presunto, depois com a propaganda, as minhas dívidas eram pequenas. Eu era empreendedor, eu devia, mas eu devia 5 mil reais, eu devia 10 mil reais, eu devia pouco. Quando eu montei o Chama Garçom, que eu vendi uma casa, eu e a Fernanda, nós vendemos uma casa, montamos uma empresa, a minha dívida chegou a bater 300 mil reais. Por quê? Era muito maior, a gente faturava coisa de 50, 60 mil reais por mês. Então a mente era condicionada de que nós éramos empreendedores e que a nossa empresa faturava 60 mil por mês. Mas quanto que me sobrava? 2, 3 mil reais. E eu gastava como um cara que ganhava 50, 60 mil. E aí chegamos a acumular uma dívida de quase 300 mil reais.
É basicamente isso que você falou. Quanto mais você ganha, maior é a tua dívida, porque tudo é baseado na sua emoção. Você compra pela emoção e não pela razão, pela lógica, pelo que realmente acontece. Perfeito, Tiagão. Tiagão, estamos chegando aos últimos 3 minutos. Fica à vontade para deixar os seus contatos com todo mundo, a sua mensagem e considerações finais, meu irmão. Fica à vontade. Valeu, Eric. Agradeço aí, agradeço a participação, né, de poder trocar essa experiência, de poder conversar um pouco com o seu público, também meu público te conhecer um pouco. Você que é um cara fantástico, faz um trabalho incrível, aprendo demais contigo. Estou sempre acompanhando aqui tuas redes sociais, vendo você. Então, assim, cara, muito legal esse bate-papo, essa troca de experiência. Para o pessoal que te segue, que não me conhecia, se quiser me seguir ali pelo Instagram também, a gente faz um trabalho de mentoria empresarial, a gente ajuda outros empresários a construírem algo que possa ser alavancado. O fato de nós termos passado por vários processos aí de aprendizagem nesse mundo do empreendedorismo nos fez ganhar know-how, ganhar conhecimento, e hoje eu procuro compartilhar. Graças a Deus, Eric, eu com 32 anos, eu estou com 36, mas eu ganhei meu primeiro R$ 1.000.000 com 32 anos, cheguei à casa me tornei milionário com 32 anos, nos últimos 4, 5 anos aí já acumulamos quase R$ 5 milhões em ganhos, então nossa vida mudou, realmente mudou, e hoje o meu foco é realmente utilizar o meu tempo e o meu dinheiro para ajudar pequenas empresas, pequenos negócios a alavancarem seus resultados. Esse é o meu foco. Então, se tiver alguém que é empreendedor, nos siga, nos acompanhe, o que a gente puder ajudar, a gente vai estar aí para isso. Lá no link da minha bio, tem um formulário que qualquer empreendedor pode preencher e a gente vai estar entrando em contato para poder formatar algo personalizado para ajudar esse empreendedor. Perfeito, Tiagão. Quero te agradecer imensamente pela contribuição, bate-papo riquíssimo. Quero avisar todo mundo aqui que essa transmissão ela vai subir para o YouTube, tá também registrado no nosso canal no Facebook, e logo mais a gente sobe aqui também para o Instagram. Quero só deixar aqui um insight que marcou muito para mim aqui, que faz muito sentido para vocês também. Só pode ajudar aquele que já passou. É isso, Tiagão? É isso aí, é isso aí. Só consegue ensinar quem já viveu, né? Tamo junto. Obrigado por tudo, viu, irmão? Tô aqui Valeu, sempre. querido. Muito obrigado. Valeu, abração. Gente, tamo junto. Ótima semana para todo mundo. Conte comigo sempre. Valeu demais. Abraço, Tiagão. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado.